Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta. Mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Graças a Deus, Deus nos dando mais essa oportunidade. Hoje o tema é bondade. Bondade. O texto base está lá em Lucas, capítulo 10, nos versos 25 a 37. Evangelho do Senhor Jesus, segundo Lucas, o capítulo é o 10, dos versos 25 ao 37. Vamos orar ao Senhor para que Ele nos abençoe acerca desse tema. Senhor, nosso Deus e Pai, já te agradecemos pela sua bondade, Pai. Mais uma vez estamos com a tua palavra aberta, estudando, e pedimos a ti sabedoria, Pai, para entender mais desse tema e poder praticar. Ser bênção na vida dos irmãos, Pai. Já te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos à leitura? Lucas 10, os versos 25 a 37, diz assim a palavra do Senhor. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe uns ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Jesus disse, vai e procede tu de igual modo. Palavra do Senhor. Bom, tema bem interessante, né, meus irmãos? Bondade, né? Sabemos que Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Nós cantamos isso. Deus é bom. E Deus é bom para conosco, né? O mundo carece de bondade. Nós temos visto aí o que tem acontecido no mundo. Então o mundo ele precisa muito de bondade. Nós já vamos dar uma olhadinha no texto lá em Miqueias, capítulo 7. Desculpa, Miqueias, o capítulo 7, é isso mesmo. Versos 2 a 4. Miqueias. Vou voltar um pouquinho. Capítulo 7. Versos 2 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal, e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. Parece exatamente um reflexo que está acontecendo no mundo hoje, né? Exatamente. Então a Bíblia era sempre atual. Nós crentes, nós temos que praticar boas obras. Podemos dar uma olhadinha lá em Tito, capítulo 3, verso 14. Lá para o finalzinho da Bíblia. Tito. Opa. É uma epístola de Paulo a Tito, o capítulo é o 3, o verso é o 14, diz assim a palavra do Senhor. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados,
para não se tornarem frutíferos. Então nós temos que exercer bondade. Né? O que diz a palavra do Senhor agora quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados, para que não se tornem frutíferos, né? Não se tornarem frutíferos. Né? A vida de Jesus é uma vida que demonstra bondade. O Senhor Jesus é o maior exemplo de bondade. Isso nós podemos ver em Atos 10, 38. Vamos dar uma olhadinha lá? Em Atos dos Apóstolos, o capítulo é o 10. Atos 10, chegando lá, 38. Diz assim a palavra do Senhor: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Andou por toda parte fazendo bem. Jesus é o nosso exemplo, é o maior exemplo de bondade. Jesus é a nossa referência. Deus é bom, meus irmãos, Deus é bom, né? De Gênesis a Apocalipse, nós vemos a bondade de Deus. Nós vamos dar uma olhadinha num texto aqui, Salmo 136, o verso 1, que declara isso. Ó, diz assim a palavra do Senhor, Salmo 136, verso 1, diz: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom, confirmando, né? O Salmo 103, verso 8, vamos voltar um pouquinho na nossa Bíblia. Salmo 103, vou chegar aqui, 103, o verso é o 8, diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Muito bom. Assaz benigno é muito bom, né? Deus é bom o tempo todo. Lamentações, capítulo 3, verso 25. Vamos dar uma viajada na Bíblia aí um pouquinho. Lamentações, né? Depois de Jeremias. Opa. São as lamentações de Jeremias mesmo. Vem depois de Jeremias, lamentações de Jeremias. Capítulo é o 3. O verso é o 25. Diz assim: Bom é o Senhor para com os que esperam nele, para a alma que o busca. Deus é bom, a essência de Deus. Deus é bom o tempo todo. Romanos 12, 2, verso bem conhecido. Carta de Paulo, né, aos Romanos, epístola. E diz lá no capítulo 12, verso 2, o seguinte. Conhecemos bastante esse verso. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Né? E aqui fala boa, agradável e perfeita. Essa é a vontade de Deus. E o Salmo 23, verso 6, né? O Salmo de Davi, muito conhecido também. Davi entendia disso, né? Tanto é que Davi declara nesse Salmo 23, eu não vou citar não, vamos ler aqui. Demorando um pouquinho, peraí. Salmo 23, verso 6, último verso, né? Do Salmo 23, diz assim: Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Davi conhecia a bondade do Senhor. Davi certamente conhecia a bondade do Senhor por tudo que Davi viveu. Ele escreveu o Salmo 23. Está lá no verso 6. A bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Né? A bondade é fruto do Espírito. Esse verso nós vimos em diversas lições, mas sempre é bom passar. Gálatas, né? Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo é o 5, os versos 22 e 23. Vamos dar uma passadinha lá. É um verso conhecido.
que nós temos passado assim, de contínuo, mas é sempre bom a leitura, né? Exercer a leitura. Diz assim a palavra do Senhor, Gálatas 5, versos 22 e 23. Vamos falar do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é, aí vamos lá, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, que é o nosso tema da nossa lição hoje, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Bondade é um fruto do Espírito. A bondade de Deus deve ser reproduzida por nós cristãos, né? É Deus que nos qualifica, é Deus que nos capacita para isso, né? O Salmo 34, verso 8 diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. O Salmo 34, verso 8 diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Né? Todo bem procede do Senhor, né? Tiago 1,17, vamos lá para o final da Bíblia? Tiago, vamos aqui um pouquinho para trás. Tiago 1,17, diz assim a palavra do Senhor: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Todo bem procede de Deus. Todo bem procede de Deus. Tá? E Lucas, vamos lá, o Evangelho do Senhor Jesus, segundo Lucas, agora o capítulo é o 6, versos 35 e 36. Lucas, capítulo 6, versos 35 e 36. Então, Deus é bom, né? E nós devemos reproduzir essa bondade do Senhor. Nós, como cristãos, devemos reproduzir essa bondade. O que diz a palavra do Senhor? Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Deus é bom. A bondade, como demonstra o nosso texto base lá, né, que fala da parábola do bom samaritano, é portadora de vida. E nós, como cristãos, temos que fazer aquilo que é certo. Temos que fazer aquilo que a Bíblia fala para que nós façamos, né? O que a Bíblia nos dirige é a nossa regra de fé e prática. Vamos voltar em Tiago, só que agora o capítulo é o 4, verso 17. Tiago, voltar lá. É bom que a gente maneja a palavra do Senhor, né? Tiago está depois de Hebreus, capítulo 4, o verso é o 17. Fala assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então tem que fazer aquilo que é certo, né? Gálatas 6, vou voltar à epístola de Paulo aos Gálatas, só que agora o capítulo é o 6, os versos são 9 e 10. O que diz a palavra do Senhor? Ó, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo faremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente da família da fé. É o que diz a palavra do Senhor. Então a bondade, ela tem que ser exercida por nós que somos crentes. A bondade é uma virtude que promove a glória de Deus, né? Lembra que nosso objetivo é sempre glorificar a Deus? Então vamos dar mais uma olhadinha agora na Bíblia Sagrada, agora em 1 Pedro, o capítulo é o 2, versos 11 e 12. Então a bondade é uma virtude que promove a glória de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios,
para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, observando em vossas boas obras, nossas boas obras são vistas, e isso glorifica o nosso Deus. E para finalizar, Jesus nos ensina por meio da parábola. No finalzinho da parábola, o que Jesus nos ensina no final da parábola? Aí nós voltamos ao nosso texto base. No finalzinho, vamos ler os 2 últimos versos. Diz assim: qual destes 3 parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia. Né? O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, Jesus disse: vai e procede tu de igual modo. Que essa palavra final aqui fique de reflexão para nós, para mim e para vocês. Vai e procede tu de igual modo. A lição fica por aqui, meus irmãos. Graças a Deus por mais essa oportunidade. E que, se Deus quiser, na próxima semana teremos um novo tema para que possamos estudar. Fiquem na paz.